Boa noite, amada igreja. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui novamente. Parece que vão sempre ouvir essa primeira saudação, porque é o seguinte: sinal que Deus me deu vida, está dando vida a você também de estar aqui nessa noite. Tá? É muito bom sermos usados por Deus, sermos instrumento de Deus e também aprender a palavra de Deus. Queremos compartilhar nessa manhã, nessa noite com a igreja, algo que nos chama muita atenção. É necessário que no mundo em que vivemos, tomamos conhecimento daquilo que acontece ao nosso redor. Eu não sei se vocês tomaram conhecimento pelo noticiário, pelas notícias, né, isso, pelas redes de televisões, de rádio, de comunicação. Ontem houve um assassinato. Um jovem matou a sua mãe à martelada. Não sei que lado, que parte do país, eu só sei que foi no Brasil, foi perto de nós também. Por que essa história, esse momento assim tão chocante de falar de momentos de tragédia que acontecem ao nosso redor? Uma das primeiras coisas que eu quero dizer e falar antes de lermos a palavra é que nós fazemos planos. E dentro dessa família também existiu o plano de ir juntamente, se reunir com a família num local para comemorar o dia de hoje, que se comemora o Dia das Mães. É aquele jovem, num surto, pega o martelo e tira a vida da sua progenitora, não é isso, da sua mãe. Por que nós estamos falando isso? Estamos falando porque a vida, ela tem um momento de iniciar, mas ela tem um período em que você vai caminhando e chega o momento também do final da vida. Eu sei que cada um de nós que estamos aqui não sabemos o momento que iremos partir, mas uma certeza que você pode ter e que eu tenho que ter, é que eu um dia irei partir deste lugar. Hoje, não é isso, com alegria, não com tanta tristeza, mas com alegria, eu lembrei muito de minha mãe. Faz praticamente, vamos colocar, vai fazer 8 meses que ela foi embora. Então, para mim, hoje foi o primeiro Dia das Mães que eu passei sem a minha mãe. É interessante que sempre no Dia das Mães nós programamos alguma coisa. Nós queremos fazer uma viagem, nós queremos almoçar com as mães, nós queremos comprar uma flor para a mamãe, nós queremos fazer alguma coisa, levar um presente, fazer alguma coisa, dar um alô, né? Muitas vezes nós pegamos o celular e falamos assim: olha, eu não estou aí, mas tenha um bom Dia das Mães. Isso acontece, isso é comum no nosso dia, no nosso viver diário. Ou seja, momentos que nos marcam, momentos que precisamos entender. E cada um de nós que estamos aqui, tivemos o privilégio de ter uma mãe. Parece brincadeira, né? Mas não é brincadeira, não é sério mesmo, né? Ninguém nasceu aqui, né, espontaneamente. Todos tiveram que ser gestados, não é isso? Dentro do útero materno, e Deus abençoou que você teve a oportunidade de ver, né, assim, a claridade do céu, com o espaço de tempo e tantas outras coisas mais. Mas por que, Alvani, estamos falando nisso? Nós vamos falar da história hoje de uma mãe que, no seu tempo, ela teve que passar por momentos de turbulência, momento de expectativa, momento em que ela, no seu dia a dia, na sua história, no seu país, juntamente com a sua família, juntamente com o seu povo, momento de perseguição, momento em que eles não tinham a liberdade, e foi cerceado a eles que os filhos homens vivessem. Houve um decreto real em que as parteiras, ao tomar conhecimento de fazer o parto das mães hebreias, chegando ali, aquelas mães que tivessem filhas, as crianças meninas, deixassem as meninas crescer, nascer. Mas se fosse do sexo masculino, homem e menino, que fossem tirados da sua vida. É interessante que essa ordem foi uma ordem, um decreto real. E eles deveriam ser obedecidos. Mas é interessante que sempre há pessoas que vão questionar o teor da lei. Nós temos muitas leis no nosso meio, no nosso país, na nossa cidade e tantas outras coisas, que muitas das vezes questionamos a legalidade dessa lei. Ou seja, muitas das vezes questionamos se essa lei é realmente necessária, se ela não vai beneficiar somente uma parte, ou se vai ser benéfica para todo mundo, ou se vai ser maléfica para todo mundo. Então, existem leis, e essas leis têm que ser observadas.
Mas existe aqueles que, com sabedoria, não é isso? Cumpre a lei sem, talvez, demonstrar que estão descumprindo essa lei. Por que estamos falando disso? É um texto bíblico que nós iremos ler. Ele fala de uma mãe também, esse texto que nós iremos ler, de uma mãe que ela recebeu para cuidar do seu filho. É o sonho de todas as mães, né? Vamos falar, é ou não é? Hein? É saber que vou ganhar um salário, vou ganhar uma recompensa para cuidar do meu próprio filho. Não é isso? Olha só que legal, né? E nós vivemos hoje, nos dias, nas leis que nós temos, no costume, no momento atual que nós vivemos, creches em que as crianças são levadas para ser cuidadas ali. Quando tomamos conhecimento do momento social da nossa sociedade, daquilo que acontece, nós vemos que muitas mães não gostam de férias, porque no momento de férias, seus filhos ficam em casa, e aí eles têm que cuidar dos seus filhos. E muitos deles querem que seus filhos estejam na creche, estejam nos colégios, para que não tenham o cuidado de se assentar, ensinar essas crianças a como se comportar. Agora, imagine você, numa situação de perseguição, hoje nós temos isso aqui ainda, né, de vez em quando eu comento com algumas pessoas a questão da nossa educação no nosso país. Alguns anos atrás, não é isso, você pagava, não é isso, ou você corria atrás para que o colégio pudesse dar aula para os seus filhos e tal ali. Hoje tem transporte escolar, tem monitores, tem tantas coisas, merenda, né? Eu me lembro que quando adolescente, criança, sabe, Adriano, eu gostava de ir no colégio. Tinha dia que tinha canjiquinha, bom demais, né? Aí tem muita gente que não gosta de canjiquinha. Aí tinha dia que tinha arroz, era macarrão. É interessante que tinha um cardápio também naquela época já. E não é muito tempo não, tá, Daniel? É pouquinho agora, tá? Fica pensando que tem muito tempo, não é assim não. É assim, nós queríamos, então, o cuidado. Agora imagine, o texto que nós iremos ler vai falar sobre isso. Imagine você num período em que você estava sendo perseguido, não teria o direito de seu filho, se fosse menino, nascer e viver, deveria ser tirado da sua vida, porque o país, as leis, o governo estava monitorando a vida das grávidas, daquelas mulheres que estavam grávidas para ter suas crianças. Talvez, eu creio que não teria, naquela época, o pré-natal como se faz hoje, né, isso diagnóstico para você ver se é menino ou menina, né? Imagine isso há um tempo atrás, há décadas atrás, centenas de anos atrás. Então, as crianças nasciam, ficavam na expectativa, vai ser menino ou menina? Né? Se for menino, morre. Se for menina, continua vivendo. A lei do governo do Estado. Nós queríamos que você abrisse a sua Bíblia neste momento. Eu estou falando do texto, mas temos que abrir a palavra. Lá no livro de Êxodos, nós vamos ler o texto. Êxodo capítulo 2. Nós vamos ler aqui sobre o nascimento de um personagem da Bíblia. Talvez você já até, quando fala o livro de Êxodo, você praticamente já sabe até de quem que vai falar, né? Não é isso? Talvez você já pense assim, de quem que é? O início do livro, ele vai falar sobre o nascimento e educação de Moisés. É o personagem bíblico que nós iremos narrar um pouco sobre a sua história nessa noite. Aqui diz assim, nascimento e educação de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para banhar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-o. Pagar-te-ei teu salário. A mulher tomou o menino e o criou.
Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual a passou ele a ser filho. Essa lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tomei. É interessante que quando Moisés nasceu, uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que não fala o nome de Moisés no início. Diz que o menino nasceu, filho de uma mulher, não é isso? Hebreia também. E que esta criança, ao nascer, ela se escondeu, essa criança, por 3 meses. É interessante isso. No ensino médico da medicina, diz que os primeiros meses de gestação, as pessoas ficam em dúvida, enjoo, alguma coisa, mas depois do 3º mês já começa a notar a diferença no corpo da mulher. Aí não tem como esconder, não é isso? Isso aqui falando de 3 meses para a gestação, depois vai crescendo até o 9º mês. É interessante que a criança, quando ela nasce, recém-nascida, ela nos primeiros meses da cólica, eu estou falando isso porque lá em casa nós tivemos um casal, né? Então é uma experiência própria, né? Quantas vezes nós passamos a noite acordado para ver a criança dormindo? Né? Você olha seu filho está deitado ali na cama, no berço, e você olha assim e fala assim, está igual um anjinho, né? É ou não é? Essa é a expressão que nós usamos. Né? Está dormindo. E talvez você está com sono, mas você não dorme porque você não sabe se a criança vai dar uma cólica, vai ter alguma coisa, e você fica, né, assustado, e a criança pode, né, engasgar, pode ter alguma coisa mais. E aí a gente aprende desde pequeno, né, quando está cuidando dos filhos, dizendo o seguinte: Deus cuida do meu filho. Deus faz essa criança crescer. Aí nós começamos, já adulto, nós começamos então a colocar, a crer, a exercitar a fé, a crer naquele que pode todas as coisas, aquele que pode mudar a nossa vida. E nós começamos a dizer: meu filho vai crescer, se Deus assim o quiser. Não é isso? Nós colocamos a vida dos nossos filhos nas mãos de Deus. É interessante que no decorrer desse período, a criança com 3 meses, ele começou a chorar mais alto. Não é isso? Ele estava ali, a mãe escondendo aquela criança, Moisés escondendo a criança, escondendo aquela criança ali. Com 3 meses ela começou a chorar mais alto, ela passou a precisar de mais cuidado, não é isso? E aí então ficou difícil de esconder aquela criança. E aqui fala de uma coisa que nós precisamos na nossa vida, que chama ter sabedoria. O que é ter sabedoria? É procurar entender os momentos e fazer daqueles momentos aquilo que Deus faria. Ou seja, como Deus iria me dar sabedoria para andar neste momento aqui. Essa semana eu tive que ir até o médico, né, a gripe que está aí tem uma virose, né, que não sabemos o que é direito, uma virose por aí, e essa virose está pegando muita gente. E só que a minha virose, ela veio de uma hora para outra, ela dobrou a força dela. Eu fui fazer o exame patológico ali, não é isso, de ver como que estava, e a infecção estava bem alta. Se deixasse um pouquinho mais, teria que ficar internado. Achei interessante que a minha esposa estava comigo, né? Sempre uma mulher do nosso lado, né? Imagina eu desse tamanho tendo a minha esposa cuidando de mim ali. Né? A Laurinda ali perto ali, depois ela comentou comigo: olha, o médico queria deixar você lá internado, mas ele sabe que você é meio difícil. Eu falei assim: não sou difícil, se ele falar que tinha que ficar, eu iria ficar. Mas é o seguinte, porque veio, teria que tomar antibiótico, tudo, então se cuidar. É interessante que sempre tem alguém cuidando de nós. Né? Eu gostaria que você pensasse: quem cuida de você, em primeiro lugar? Quem cuida de você? Olha, eu acho que já ouvi essa resposta, tá? Quem cuida de você? Deus cuida de mim. Preste bem atenção, antes de você falar que você se cuida, que você faz isso, que você faz aquilo, que o outro vai cuidar de você, a primeira resposta que você tem é que você está sendo cuidado por Deus. Né? Nunca se esqueça disso. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. É interessante, meus irmãos, então, no texto que nós lemos aqui, que essa mulher ela concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. A criança nasceu. E durante 3 meses ela procurou esconder aquela criança. Mas depois de 3 meses, nós vimos aqui hoje pela manhã, a menininha do Mateus, né, que ela grita, né, olha, com a Alice também faz isso de vez em quando. Né, a gente olha assim e fala assim: aconteceu alguma coisa? Não, está tudo bem. É de criança mesmo.
E a criança vai, e você não tem como, se olhasse o pastor Felipe, né, e a mãe da Alice, né, eu sei seu nome, tá, filha? Só falar assim. Né, o que ela faria? Cala a boca, menino! Né? Agora imagine uma criança recém-nascida de 3 meses, com cólica ou com alguma coisa, começa a gritar, e existe uma lei que era necessário de pegar as crianças, os meninos que nascessem hebreus, e fossem sacrificados. E agora, como que você cala a boca de uma criança de 3 meses? Se você falar com ele, ele vai entender? Se você chegar para a criança e falar assim, olha, não faça nada, não grite, porque os guardas estão passando por aí, pode matar você. A criança vai entender? Não. E a mãe teve que tomar uma atitude. Eu quero dizer para você que na nossa vida nós temos que tomar atitudes, vez e outra, nós temos que tomar atitude, nós temos que ter alguma reação. Essa mãe, então, ela falou o seguinte, como preservar a vida do meu filho? Até nesse momento aqui, Moisés não tinha esse nome de Moisés não, tá? Era uma criança, que ele fala de um menino. Não falou do nome dessa criança. Não falou de nome dele, não colocou nome nessa criança. E essa criança, então, com 3 meses, chorando, tudo, a mãe fala o seguinte, tem que arrumar um meio, porque se eles descobrirem que meu filho já tem 3 meses de idade, o que eles vão fazer? Vão levar isso aqui, e as parteiras estão aqui. Mas também, quando houve a recomendação, houve também uma recomendação também àquelas mulheres que eram parteiras, que nós temos no nosso meio, hoje nos hospitais, tantas outras coisas, e dizendo o seguinte, olha, se nascer um menino, mate. Se nascer uma menina, deixa viver. Mas vocês, parteiras, são obrigadas a comunicar o nascimento da criança. Né? Então, quer dizer, não é só falar que nasceu uma criança. Vocês têm que comunicar a criança, porque aí a autoridade vai mandar. Não é você que vai matar a criança. Alguém vai fazer esse trabalho. E pegou, então, a criança ali. A criança, naquele período, a mulher, então, criança com 3 meses, chorando, não tendo como esconder aquela criança, ele pega, então, e diz o seguinte, a mãe fala o seguinte, o que irei fazer para que eu possa preservar a vida do meu filho? Ela diz o seguinte, eu vou pegar algumas madeiras, vamos colocar junco, né, bambu aqui, vou pegar algum material e vou fazer um barquinho, fazer um cesto, e vou colocar essa criança aqui. Mas não é somente fazer o cesto. Muitas das vezes nós achamos que só fazer o movimento. Igual, você já conseguiu carregar água em peneira? Não? Eu aprendi um método há pouco tempo, como carregar água em peneira. É só você colocar uma borracha, ou colocar uma sacola ali, e colocar água, a água não vai vazar. Mas se você colocar algo ali que possa conter a água, você vai carregar água na peneira. Vai ou não vai? Consegue ou não consegue? Né? Teve uma vez uma pessoa que fez uma promessa, de cumprir uma promessa, e disse o seguinte, você vai cumprir essa promessa colocando caroças de feijão dentro da bota e fazendo a caminhada. E o sujeito fez ali os dias, chegou ali, ele foi cumprir aquela promessa que ele tinha feito, e ele disse o seguinte, olha, eu vou cumprir então a promessa. E aí ele falou assim, você vai comigo, meu amigo? Chamou uma outra pessoa e falou assim, vou, tranquilo, vou contigo. No dia da caminhada, eles colocaram então ali, pegaram, olha, pela madrugada nós vamos viajar, vamos caminhar então e pagar essa promessa que nós fizemos. Tudo bem. Aí no meio da viagem, o pé do um estava todo empelotado. Ele disse, rapaz, você não está sentindo nada não? Eu disse, não, está tranquilo. E você? Rapaz, meu pé está cheio de bolha, porque os caroços de feijão, não é isso, está me destruindo meus pés. Aí ele falou assim, seu pé? Eu falei assim, não. Eu falei assim, o que você fez? Seus pés estão fortes, o que você fez? Ele falou assim, eu cozinhei o feijão e coloquei dentro da botina. Certo, cozinhou o feijão e colocou ali dentro. Ele podia viajar o tempo todo sem problema nenhum. A mulher aqui, quando nós falamos aqui dessa experiência, ela fez a mesma coisa. Ela não fez somente o cesto para colocar a criança. Ela teve o cuidado de calafetar, ou seja, de impermeabilizar aquele cesto, para que ao colocar a criança ali, o cesto não afundasse, enchesse d'água e a criança viesse a falecer. Fez isso. E eu não sei qual a estratégia, eu só sei que Deus ele faz as coisas certas. E eu sei que nesse momento, quando fez aquilo ali, colocou a criança no cesto, e aquela criança ainda, né, aquela mulher já tinha outros filhos, tinha uma filha também. Eu sei que vocês conhecem o nome da menina, tá, mas não vou perguntar, não, vou deixar aqui a menina agora, tá bom? Ele colocou ali, ele levou aquela criança e colocou ela no rio.
Gente, rio é perigoso. Vocês já ouviram falar que em rios há jacaré? Vocês já ouviram falar que em rios há outros bichos que podem, né, são venenosos, podem destruir alguma coisa? Vocês já ouviram falar nisso? É interessante que aquela mulher, não é isso, mandou que a sua filha levasse aquela criança, não é isso? Mas também mandou que a sua filha fizesse o quê? Vigiar. Numa aplicação prática aqui, ele diz o seguinte: quem te vigia 24 horas por dia? Tem uma poesia que nós cantamos quando criança, sabe? Que ele diz o seguinte: cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, pezinho, aonde pisa. Por quê? Porque o Salvador do céu está olhando para você. Olha só, eu gosto dessa experiência porque ele diz o seguinte: em cada momento de nossa vida, nós estamos sendo observados, meus irmãos. Tá? A palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor estão atentos a todo e qualquer ser vivente. Sabia que você está sendo vigiado? Eu gosto muito quando chego em algumas lojas, né, que fala o seguinte: sorria, você está sendo filmado, né? Aí a gente costuma, né, fazer assim, né, passar um curso assim, passar no cabelo, né, dar uma, né, arrumar a roupa. Por quê? Eu quero ficar bem na filmagem, né? Eu quero aparecer bem na fita, como nós falamos assim. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Deus está te vendo 24 horas por dia. E esse texto aqui, ele chama muita atenção nisso, porque ele também fala do cuidado que Deus tem com você. Deus não te colocou neste mundo aqui de qualquer maneira. Se você tem 10 anos, se você tem 5, se tem 50, se tem 90, se você vai chegar a 100 anos, eu posso te dizer o seguinte: nesse período todo, Deus tem cuidado de você. Foi qual a pergunta que eu fiz no início? Quem cuida de você? Deus cuida de mim. Né? Então não esqueça disso, não esqueça. E é Deus também que te dá sabedoria. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia diz o seguinte: pedi sabedoria ao Senhor, que Ele a concede a quem? A todo quantos lhe pede. Olha só. A Bíblia diz que para você ter conhecimento é necessário que você peça. Mas o texto que nós lemos, ele fala então desse menino, fala que ele foi colocado no rio, fala que ele foi vigiado pela sua irmã, até que apareceu quem? A filha de Faraó, para curtir, tomar um banho ali no rio, não é isso? E aquela criança estava ali entre as moitas, ali, está ali, de repente, é interessante que não ficou escondido, né? É interessante que o texto diz que durante 3 meses a criança ficou o quê? Escondida, tá? Não ficou para todo mundo ver, não, ficou escondido. Agora, quando colocou ela no rio, ali, colocou no lugar para que as pessoas pudessem ver. É interessante isso, né? Olha só detalhes. E a palavra de Deus diz o seguinte: você pode querer esconder, mas de Deus você não consegue. A palavra de Deus nos diz que anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. E faz o que com ele? E os livra de todo o mal. Você crê nisso? Eu creio. Eu de vez em quando falo lá na minha loja, com o pessoal que está dentro da minha loja, eu digo para as pessoas o seguinte: eu creio que Deus está no nosso meio. Eu creio que Deus está aqui. Eu creio que Deus está onde você estiver. E é interessante que a Bíblia nos diz que nós nada podemos esconder daquele que vê todas as coisas. Né? Deus vê todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Mas o texto então nos diz que aquela criança foi colocada ali no rio, veio aquelas mulheres, então diz assim: então desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. É interessante que, quando fala aqui, ele fala que na vida cristã prática, diz que tem uma coisa que nós falamos muitas das vezes, nós erramos um pouco, que nós falamos que Deus nos salva. E a palavra de Deus que Deus cuida de nós. Né? Deus Pai cuida de você. A palavra de Deus nos diz que quem te salva é quem? É Jesus Cristo. É o seu Salvador, não é isso? É Cristo que me salva. Nós não podemos perder essa noção das coisas. Deus Pai, Criador. Deus Filho, Salvador. Deus Espírito Santo, aquele que te convence do pecado.
É interessante que, olhar esse texto aqui, nós podemos ver aqui um outro exemplo aqui, que a princesa foi tomar banho, mas juntamente com ela estavam o quê? As suas criadas, ou seja, as suas, né, acompanhantes ali. E por que estavam ali? Para proteger também a princesa. Tá? É interessante isso. Aquelas acompanhantes ali não só iam mas iam para observar a princesa tomar banho, né, isso, preparar a sua roupa, preparar o lugar que ela estava. Há um contexto em volta disso. E o texto nos diz, então, que aquelas meninas estavam ali. E quem viu o cesto? O texto bíblico aqui que nos fala que quem viu o cesto foi quem? A princesa. Não foram as criadas. A princesa, vendo o cesto ali, o caixal, o que ela mandou que as criadas fizessem? Vai lá e busca aquele cesto para ver o que tem ali dentro. E a criança estava ali dentro. Provavelmente Moisés, não falar o nome dele de Moisés, o que é aquela criança? Ela estava até chorando. Mas quem estava escondido ali perto daquela criança? Quem? A irmã dele. Olha só que interessante. Se lembra que nós falamos aqui que não colocou somente o cesto naquele lugar, mas também colocou aquela sua irmã estivesse ali olhando, vigiando, para que pudesse o quê? Observar o que iria acontecer. E quando aquela mulher mandou que as criadas fossem buscar aquela criança, ela novamente vem correndo, não é isso? Vem, e aquela menina sai correndo também ao encontro de quem? Da princesa, não foi das criadas, não. Né? Porque de repente não foi assim, ela foi correndo atrás das criadas, não, ela foi correndo atrás da princesa, porque foi a princesa que mandou recolher aquele cesto. E quando chega ali, ela diz o seguinte, o que tem aí, moça bonita? Vamos colocar assim, chamar a princesa de bonita, né? O que está aí? Ela disse, é uma criança. Deixa eu ver. Né? Vamos lá, né? Ela sabia que era irmão dela, né? Né? Mas ela chegou ali e falou assim, deixa eu ver. Que menino bonito. Eu creio que ela deve ter falado isso, tá? Para aguçar mais a vontade daquela princesa de fazer o quê? Recolher aquela criança e ficar com aquela criança. Sabe o que fala, meus irmãos? Eu quero só numa aplicação prática aqui. Você tem falado o que Deus é na sua vida, o que Jesus é na sua vida? Jesus é bom para mim. Você tem falado isso? Você tem falado para as pessoas que quanto que é bom reconhecer a bondade de Deus, a misericórdia, o amor de Deus na sua vida, ao ponto dele mandar o seu filho morrer na cruz para que você tivesse vida e vida em abundância? Que coisa gostosa, né? Saber que Deus, o Criador de todas as coisas, providenciou um meio para que eu tivesse vida e tenha essa vida com fartura, em abundância. E aqui aquela criança, então, aquela menina chega ali e diz, olha que criança bonita. A senhora não amamenta, né? É claro que não, aquela princesa não tinha filho. Ela disse, olha, a criança precisa de cuidado. Olha, essa criança precisa de cuidado. E eu conheço uma mulher que pode cuidar dessa criança, dar de mamar para essa criança. A senhora quer que eu vou chamar essa mulher? Aí a princesa falou assim, olha, veio tudo que eu queria. Eu queria ter um filho, né? Tenho aqui, achei essa criança, agora preciso de cuidar dela. Achei quem vai cuidar dessa criança para mim, não é isso? Mas só que tudo que na vida tem custo, tem ou não tem? Você já imaginou quanto custa o seu filho durante a vida dele? Você já imaginou? Não faz conta não, que você vai ficar abismado que você é rico, tá? A criança, desde o momento que ela é planejada, é proposto que tenha filho, você já começa, eu tenho a história de pastores e de oração o seguinte, você jovem que pensa em se casar, comece a orar pelos seus filhos que virão. Mas eu não sou nem casado, é isso mesmo, você quer ter família? Comece a orar pelos seus filhos, para que sejam abençoados por Deus. Você quer ter filhos? Comece a já planejar aquilo que você gostaria que seus filhos tivessem no futuro. Sabe, o que você quer para os seus filhos? Li agora uma passagem de um médico, e na formatura de medicina, alguns pais chegaram ali tão emocionados com a formatura dos seus filhos, e um dos pais chegou para o professor ali, que foi o paranífero daquela turma, não é isso? Disse o seguinte, professor, doutor, qual o conselho que o senhor pode dar para o meu filho? E o conselho daquele professor para o pai disse o seguinte, olha, eu poderia dar muitos outros conselhos para ele, mas um dos conselhos que eu vou dar, que é primordial para a vida dele, que Deus esteja sempre do lado dele. Que ele coloque sempre Deus do lado dele. Porque é o sucesso da vida dele. As outras coisas vão vir depois. Mas que ele coloque Deus em primeiro lugar. O que você precisa colocar em primeiro na sua vida? Será riqueza?
Nós vivemos nos dias, né, de correria, de ganhar dinheiro, de fazer fortuna, né, de adquirir bens. E aí vem o seguinte, quando vai embora, o que leva? Nada. Então, tenha sim vontade de ganhar, vontade de crescer as coisas e tudo, mas que tudo isso que venha seja ser para benefício da sua vida, da sua família e de outros também. Tá? Para que tirar a vida do outro por causa de riqueza, de dinheiro? Não vai adiantar nada. A Bíblia fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O que o ladrão quer? Roubar o quê? Dinheiro, financeiro. Não é isso? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ou seja, tirar aquilo que não pode dar. Não é isso? Tirar a paz que poderia acontecer. E o texto diz aqui ainda, então a filha de Faraó levou este menino, pagou então e disse que este menino é hebreia. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crio criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai, saiu, pois a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher, porém, tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, que passou a ser seu filho. E essa lhe chamou então de Moisés. Por quê? Qual o significado desse termo Moisés? O significado desse nome? Foste tirado da água. Por isso o nome de Moisés. Tomado, foste das águas, o tirei. Preste bem atenção, meus irmãos. Aqui água e sangue são símbolos que nós precisamos entender. A palavra de nós cantamos, né, que o sabão lava a minha mãozinha, lava meu pezinho, não é isso? Mas Jesus quer lavar o meu coração. Preste bem atenção que tem tudo a ver. Não é para criança, é para nós mesmos, tá bom? Ele diz o seguinte, você tem que entender as pequenas coisas para passar a compreender as coisas maiores. Olha só que interessante. E o texto aqui, então, ele fala de algo, ele diz o seguinte, então, aquela mulher, não é isso, teve o privilégio que talvez você não tenha, é de receber para cuidar do seu filho. Né? Então, aquela mulher recebeu o salário e teve toda a oportunidade de ensinar a criança os preceitos do Senhor. Eu gostaria que nós sempre perdemos entes queridos, e isso é comum no nosso dia a dia. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, no início dessa semana passada, no início da semana, houve um acidente em Barra de São Francisco. O senhor Geraldo, um senhor de 82 anos, ele foi atravessar pela manhã, na segunda-feira pela manhã, saiu da sua casa, atravessou a ponte, foi no outro lugar. Ao voltar, o trânsito estava um pouco parado, ele não se percebeu, entrou de frente de uma carreta de 3 metros de altura, 4 metros de altura, não é isso? E o cara foi movimentar a carreta e atropelou aquele moço, aquele senhor, e ele veio a falecer. Houve uma comoção, as pessoas, mas como pode acontecer isso? Tá, era a expectativa, é isso mesmo. Você não sabe o dia que você vai, como eu não sei o dia que eu vou. Mas o que eu queria que você entendesse, e que as coisas que nos falam, é o seguinte, Deus cuida de você. Ele te ensina, Ele te dá tempo. Se eu pudesse viver 100 anos, eu iria viver 100 anos. Mas eu posso te dizer, se o Papai do Céu falar que é com 62, o ano que vem eu estou indo embora. Né? Eu não sei, é a vontade dEle. Então, o que eu tenho que entender é o seguinte, é que aquela mulher teve a oportunidade de criar o seu filho. Teve a oportunidade de ensinar a lei do Senhor. Teve a oportunidade de mostrar para aquela criança como ele deveria se comportar e quem é o Deus dele. E agora vem a aplicação para a sua vida. Deus tem te dado vida. Você cresceu, você pode escolher o que você quer fazer. E agora eu te pergunto, qual o caminho escolher? Quem deve ser o primeiro na sua vida? Essa semana, eu não sei se tem ali, se o Lucas pode colocar. Essa semana passada eu fiz uma frase para mim, porque existe uma frase de calendário, de andar por aí, do sabedoria popular, que diz o seguinte, não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para os problemas o tamanho do seu Deus. E é interessante que, olhando essa frase, eu coloquei ela para mim de uma forma, escrevendo para algumas pessoas, dizendo o seguinte,
o meu Deus é sempre o maior. Amém? Por mais que você possa achar que as dificuldades do mundo é grande, por mais que você possa achar que as provações que vêm sobre vós é alta, é grande, você pode entender que o seu Deus é maior. Eu não coloquei que será maior, eu coloquei que Ele é sempre o maior. O meu Deus é o Deus do impossível. É o Deus que criou, que fez tantas coisas. É o Deus que curou cegos, que ressuscitou mortos, que fez aleijados andar, não é isso? Deficiente andar. Esse Deus é que fez cegos enxergar. É nesse Deus que eu creio. E creio que deve ser o seu Deus também. O Deus do impossível é o seu Deus? Sim ou não? É ou não é? O meu Deus é o Deus do impossível. É o Deus que me dá sabedoria para que eu possa preparar a cesta em que vou me repousar. É o Deus que vai preparar alguém para que possa estar me vigiando, para que o cesto não vire, né, e eu possa perecer. É o Deus que vai providenciar outras pessoas para cuidar de quem? De mim. É o Deus que vai providenciar recursos para que eu possa ser cuidado. Preste bem atenção. Não existe Deus maior do que o Deus que eu creio, do Deus que eu posso dizer, o meu Deus é o maior. Eu gosto muito do livro de Jeremias, quando ele diz, haja o que houver. Aqui dificuldade, aqui problemas que você tem que passar. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que circunstância for, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está ali a frase que foi colocada, está escrito assim, o meu Deus é sempre o maior. Tá? E só para encerrar aqui, que eu sempre gosto de contar a história, né? Não sei porquê, mas conta-se que tinha uma criança numa embarcação, e essa embarcação o navio estava em alto mar, então havia uma tempestade chegando. E a recomendação do comandante do navio é que todas as pessoas adentrassem as suas cabines, ou seja, os seus quartos no navio, e se resguardassem ali, porque a tempestade iria passar, mas estaria todo mundo guardado, né? Todo mundo em segurança. Aquela criança tem uma menina, estava ali brincando, e de repente chega uma mulher, uma viajante ali daquele navio, uma pessoa daquele navio ali, uma passageira daquele navio, e aquela mulher então olha para aquela criança e diz, menino, vai para o seu quarto, vai procurar seu pai e sua mãe. Parece que seu pai e sua mãe não têm responsabilidade com você. E aquela menina ficou ali brincando ainda, continuou. De repente, aquela mulher correndo para lá e para cá, ela volta, encontra aquela criança de novo e diz, menina, você não tem pai, você não tem mãe não, vai para seu quarto, vai procurar seu pai e sua mãe, porque a tempestade está chegando. E aquela menina fica ali, e a mulher sai de novo, na terceira vez a mulher fala assim, ô menina, você não escutou o que eu falei? Não, ela falou assim, não esquenta não, tia. Aí já é coisa de brasileiro, já, né? Esse negócio de não esquentar, né? Fica tranquila, tia. Mas por que você está falando assim? Meu pai é o comandante do navio, ele está no controle do navio, então está tudo tranquilo. O que eu quero dizer para você é o seguinte, em qualquer tempestade da sua vida, creia em Deus, que com Ele nós iremos terminar a viagem com tranquilidade. Amém? Que Deus nos abençoe e que você possa receber essa mensagem. E que nessa noite seja noite de um encontro com Deus realmente. Dizendo, o Senhor cuida de mim. Eu preciso saber que Ele cuida de onde eu estou, para onde eu vou e quem vai me ensinar. E a palavra de Deus diz o seguinte, meus irmãos, buscar-me-eis e me achareis, mas quando me buscarde, ele fala de coração, mas ele diz uma outra expressão, ele fala de todo o teu coração. Ele falou que é metade não, ele falou assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele vai resolver. Amém?